Olá pessoal, professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula de matemática para você do 8º ano que está plugado nas nossas redes sociais. E se você não tiver e estiver nos assistindo agora, custa nada, entra aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, e aproveita que Robertão agora é nível Brasil, tá bom? Vamos estar distribuindo nossas videoaulas para todo o território nacional, se liga aí, isso é muito bom, tá bom? Não esquece de estar sempre acessando nossas videoaulas numa sequência muito boa aí do EducaPE. Estamos juntos. Nossa videoaula de hoje, número 4, área de figura plana. Se liga aí que já é revisão também de assuntos anteriores, tá? Mas claro, com exercícios bem mais avançados. Hoje nós estamos com ele, Ronaldo, nosso parceiraço, e faz parte da nossa equipe. Estamos juntos. Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá então seguir que eu já vou falar um pouquinho sobre a história da matemática a partir das grandezas e medidas. Não tem como deixar de fora a área de figura plana, né? Até porque naquela época, eu já falei em vídeos aulas anteriores sobre essa imagem específica que você está visualizando aí. Naquela época, a gente falando de momentos, né, há muito tempo atrás, os povos deixaram de ser nômades para se fixar em algum lugar, para criar suas tribos, morar em cavernas, essas coisas. E aí eles perceberam que precisava de uma fonte de água próxima, né, e de terra para plantar, já que não era muito arriscado ir à mata e voltar, até porque no período noturno o homem deixava de ser o caçador e passava a ser a presa, tá? Então se liga, quanto isso era importante e foi necessário evoluir dentro do campo das grandezas e medidas para perceber, por exemplo, no seu espaço, o terreno. Normalmente as tribos, elas são construídas de forma circular, tá? Então eles entendiam bastante de quadrado, de círculo, de trapézio, de triângulo. Essas coisas começaram a fazer parte do cotidiano dele e não pode deixar de fora no nosso estudo de grandezas e medidas, área de figura plana. Quando a gente fala área de figura plana, eu não posso deixar o conceito de medição de comprimento de fora. Quando a gente fala comprimento, já falando de grandeza, né? A grandeza linear. Então, ao medir, eu vou estar dividindo ele em pequenas parcelas iguais que a gente tem a escala, fechou? Então, nesse exemplo aí, né, do plantio da terra, eles começaram a perceber a ideia massífica da área. O que é área? É o estudo da superfície, tá? A área traz essa região para a gente poder estudar um pouquinho mais. Do lado de cá, no lado esquerdo, você está vendo aí o feno, né, onde ele guardava a alimentação dos animais. Aí entrou o volume e capacidade, blocos retangulares, cilíndricos, que era como eles podiam armazenar esses materiais para, durante o período frio, ele utilizar como alimentação para os animais não passarem fome, tá bom? Então segue comigo aí que a gente já falou de comprimento, que é uma das referências, das bases para eu poder usar no cálculo de área, tá bom? Ó, medidas agrárias são medidas já utilizadas pela humanidade há muito tempo e a gente precisa levar em referência muito importante essa medida, tá? As medidas agrárias são utilizadas para medir áreas rurais, são elas are, né? Hectare, que é muito comum aqui no Brasil, centiare e alqueire. Alqueire também é algo bem lá de quem viaja aí pelo sertão, sabe que ainda as pessoas utilizam essa nomenclatura. De modo geral, o are é considerado como unidade de medida fundamental que corresponde a uma superfície de 100 metros quadrados. Beleza? Tem nada que decorar não, tá? Mas a videoaula tá aí para você utilizar a hora que você precisar. Então, teve dúvida? Pausa o vídeo, volta, assista a videoaula, pesquisa um pouquinho sobre o que é esse conceito e volta a fazer exercício. Não esquece. Então, nós vamos fazer uma transformação de medidas agora a partir dessa tabelinha, ó, unidade de medida agrária e a equivalência de valor, tá bom? É o hectare, a 100 are, a are, a 1 are, claro, né? 1 para 1. Centiare a 0,01 are, tá bom? Bom, e fazendo uma relação aí direta, eu tenho 1 hectare, né? Em relação a transformação para metro quadrado, vai ser igual a um hectômetro quadrado, que é igual a 10.000 metros quadrados. Fechou? Deu para entender? Está na sequência? Falei rápido, né? Vou falar bem devagarinho. 1 hectare é igual a esse 1
equivale medida quadrada, que equivale no final a 10.000 metros quadrados, tá bom? Então faz essa relação que vai dar certinho aí, ok? E um alqueire paulista, porque existem dois tipos de alqueire, e é interessante depois pesquisar sobre isso, é igual a 24.200 metros quadrados. Já o alqueire mineiro, que é uma outra unidade de medida mais local lá, tá? É 48.400, ou seja, o dobro dos metros quadrados. Tranquilo, então? Vamos lá para as transformações de medidas agrárias como um exemplo para vocês. Então, do hectare para área, eu multiplico por 100, do área para o centiária eu multiplico por 100 e o contrário, do menor para o maior, eu vou dividir por 100, a mesma coisa vai acontecer do área para o hectare, tá? Vou dividir por 100. Tranquilo até aí? Fechou? Então vem comigo. Não esquece, um área é igual a essa medida direta que você está vendo aí, ó, um hectare metro quadrado, que é igual a 100 metros quadrados, tá bom? Na transformação, eu vou usar esse exemplo para a gente poder seguir. Ó. Transforme as seguintes medidas agrárias. 7,2 hectare em área e 1/5 de área em metros. Quanto vale? Vamos ver? Primeira solução, 7,2 vezes 100. Lembra? Ó, é só multiplicar por 100. Do maior para o menor, multiplico por 100, tá? 7,2 vezes 100 vai dar 720 área. E 1/5, aí eu pego os 100 e divido por 5, né? Que aí é uma fração, né? Numerador vezes 100, vai dar 100 sobre 5. 100 sobre 5 vai dar 20 metros quadrados. Fechou? Tá tranquilo até aí? Foi fácil? Segue comigo, então, para questões agora. Vamos trabalhar atividade diária em diversas figuras planas, tá bom? João comprou um terreno medindo 1,8 hectare, se cada metro quadrado custou R$120, quanto João pagou pelo terreno? Vamos primeiro transformar em metros quadrados, né? Para poder a gente saber. Vamos lá, tabelinha pronta para vocês aí. Não esquece, é só segui-la. E aí a resolução vai ficar assim, ó, 1,84, era para ser 84, tá? Foi mal. 1,81 vezes 100 vai dar, né, 181 área. Que no caso aí seria 184 área. Fechou? Corrige aí para mim, por favor, tá bom? E aí eu vou pegar 184 área e vou multiplicar por 100 metros quadrados, tá bom? Fazendo isso, nós vamos ter 18.400 metros quadrados. Tá usando 181, mas se for usar 184, vai dar 18.400 metros quadrados. O que vai alterar bastante, porque se você multiplicar 18.100 por 120, vai dar esse valor imenso aí, ó. No terreno caro, 2.172.000 reais. Se for multiplicar por 18.400 vezes 120, faz para mim e manda aí no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, sem acento, tá bom? Que aí você já sabe por 181, eu quero saber agora por 184 área. Quanto é que ele pagaria? Claro que muito mais, né? Mas não tão assim. Vai, manda para mim, eu quero saber. Obrigado, viu? Vamos lá. Agora, nós vamos utilizar uma planta, né? A figura traz o esboço de uma planta baixa de um apartamento de 6 metros por 5,8 metros, ok? Aí, qual é a área total do apartamento? Vamos multiplicar 5,8 vezes 6, né? No caso aí, botou outro erro, tá? Desculpa. Mais um erro aí de digitação, se preocupa não, tá? 5,8 por 5,8, tranquilo? Tira esse 6 aí. 5,8 vezes 5,8 vai dar quanto? Se a área de um quadrado é lado ao quadrado, eu vou pegar 5,8 vezes 5,8. Esse 2 aí no expoente quer dizer que eu multiplico o mesmo lado por ele mesmo 2 vezes, tá bom? Então 5,8 ao quadrado é a mesma coisa que 5,8 vezes 5,8, que vai dar esse valor aí. Dê uma aproximada aí, por favor, dá uma olhada aí, se... Ronaldo, que agora deu um zoom aqui do retorno. Retorna ele aí, isso aí eu não sei se é normal, tá? Corrige aí, beleza? Tá, então vamos lá. Só deu um zoom aqui pra mim, né? Tá tranquilo.
E aí deu 33,64 metros quadrados. Se fosse 6 vezes 5,8, tá? Aí não seria um quadrado, seria um retângulo, tranquilo? Por isso que tem que ser 5,8 vezes 5,8, tá? Vamos lá então na sequência. Tô sem um retorno aqui, viu? Dá um toque aí, por favor. Verifica o passador de slide dele. E ele deu um zoom. E agora parou. Beleza. Valeu. Consertou. Problemas técnicos resolvidos. Vamos dar sequência. Quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir um campo que tem 102 metros de comprimento por 76 metros de largura? Olha o desenho aí do campo para vocês visualizarem, tá? Beleza até aí? Vamos lá então. Vamos lá, a solução. Aí é um retângulo. Eu vou pegar um lado vezes o outro. A fórmula do retângulo, que a gente não trabalha muito fórmula, porque é um raciocínio lógico. Eu pego um lado vezes o outro, tá? Mas se você for querer saber a fórmula, é base vezes altura, beleza? E aí eu vou pegar 102 vezes 76 ou 76 vezes 102, tanto faz. Fazendo a multiplicação dá 7.752 metros quadrados de grama. Bom, presta atenção. Foi interessante a gente fazer o cálculo para saber quantos metros quadrados de grama vai ser utilizado. Só que se você é gestor desse campo, se você é o cara que vai trocar o gramado, é claro que você vai comprar mais, vai arredondar, né? É melhor ter grama em reserva, porque depois do jogo eu substituo. Mas o valor exato é esse, tá? 7.752 metros quadrados de grama, beleza? Vamos lá então. Determine a área do paralelogramo conforme a imagem a seguir. Paralelogramo é a mesma forma de resolução para a área que retângulo, tá? Mesma família. Lembra lá dos anos iniciais? Mesma família, ok? Eu pego a base vezes a altura, como a gente normalmente diz. Mas nesse caso aí, você vai pegar a medida da base dele, que é 9,5, e multiplicar por 7,2 e calcular, no caso, né, a área, tá? Então, a área desse paralelogramo vai ser 9,5 vezes 7,2. Fazendo essa multiplicação, vai dar 68,4 centímetros quadrados. Beleza? Tranquilo? Bem simples, né? Só aplicando aí diretamente a fórmula, tá? Agora a gente vai para a área do triângulo. Olha, se do quadrado é base vezes altura, do triângulo é a metade desse retângulo, então é base vezes altura dividido por 2. Mas se você não quiser usar a fórmula, não tem problema. Você pega um lado do triângulo vezes o outro lado do triângulo e divide por 2, tá bom? Bom, na solução da questão para a área do triângulo, eu vou trazer uma questão. Segue comigo, ó. Quarta questão. Qual é a medida da base de um retângulo em forma de triângulo, cuja área é 150 metros quadrados e um dos lados mede 24? Ele não disse quais. Ele só disse um dos lados. Então não importa se é a base ou se é a altura. Até porque o terreno está no solo. E lembre-se, é possível de encontrar um terreno no formato triangular? Sim, é possível, tá? Então vamos lá. Para a solução, eu vou pegar 150 é a área total e ele quer saber qual é a medida do outro lado. Então, a altura, eu vou dizer que a altura é 24, mas pode ser qualquer um dos lados, base ou altura, tá? Fica à vontade. E eu vou substituir no lugar da altura 24. Então, vai ficar assim, ó, 150 é igual a base vezes 24 sobre 2, tá? Ó, tem várias formas de resolver. Ou você simplifica 24 por 2, tá? Divide 24 por 2, que vai dar 12. Ou você passa esse 2 para o outro lado, que ele está dividindo, passa multiplicando. Tem várias formas, não se preocupa. Se você fizer direitinho, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Vou passar o 2 para o outro lado, vai ficar 150 dividido por 2, multiplicado por 2, vai dar 300. E aí vai ficar 24b, tá bom? E aí 24b, se 24 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 300 dividido por 24 vai dar exatamente 12 metros e meio. Fechou? Tranquilo até aí? Vamos seguir, porque eu ainda tenho metade da videoaula para estar com vocês e aí eu trago outro exemplo de triângulo. E aí agora a gente vai trazer a questão seguinte. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$ 10,20, beleza?
calcule o valor que será gasto nesse procedimento. Então, primeiro eu preciso saber quantos metros quadrados tem aí, nessa parte verdinha do triângulo, para multiplicar por 10,2, né? Ou seja, R$10,20. Vamos lá? Vou pegar a solução na tradicional, tá? Base vezes altura dividido por 2. Então, vou botar 18 vezes 16 dividido por 2. Não esquece, é muito fácil esse tipo de questão, porque eu posso simplificar 16 por 2 e multiplicar 18 por 8. Fica muito mais fácil, tá bom? Vamos lá? Fazendo a multiplicação direta, se você quiser, 18 vezes 16 dá 288. Só aí dividir por 2 vai dar 144, tá? Se você também quisesse dividir 18 por 2, ficaria 9 vezes 16. Dá no mesma resposta. Se liga, quantas formas diferentes eu te mostrei para você resolver essa questão. Então, isso é que é importante, que você saiba formas diferentes de resolver o mesmo problema, tá bom? Então, 144 metros quadrados. Ó, cada metro quadrado custa R$10,20, vou multiplicar 144 por 10,20, que aí o total vai dar, quanto? 144 vezes 10,20 vai dar R$1.180,80. Isso que vai ser gasto. Fechou? Tá tranquilo até aí? Não esquece, isso aí é uma conta de algo que ainda não é tão real. Porque se fosse real mesmo, eu compraria mais materiais. Como a gente faz no dia a dia? Vai pôr cerâmica em casa, aí mede onde vai colocar a cerâmica. Vamos supor, a tua casa, a sala da tua casa, aí você mede um lado vezes o outro. Aí tem, digamos que dê 30 metros quadrados. Aí você não compra 30 metros de cerâmica, né? Porque se quebrar uma cerâmica, porque se der algum problema na hora que for colar a cerâmica. Então eu preciso ter pelo menos algumas cerâmicas extras a mais, porque se houver algum pequeno incidente, é melhor ter extra do que faltar. Então na vida real a gente sempre faz a mais. O arredondamento é interessante. Então no caso aí seria aproximadamente gasto R$1.200, R$1.250 em material para ter extra, porque seria necessário. Isso é uma relação da vida real, tá? Aí a gente faz o cálculo certinho. Mas pelo menos é uma estimativa, não é isso? Vamos falar agora de lugar geométrico, tá bom? Circunferência. Lugar geométrico é muito fácil de entender, tá? Lugar geométrico é muito simples. Segue comigo, ó. Ele precisa de referências, de propriedades. Para eu falar de lugar geométrico, não tem como deixar de fora as propriedades. E como eu estou falando de circunferência, a propriedade dela é: o centro da circunferência é a propriedade. O raio da circunferência é a propriedade. Tranquilo? Por isso que apareceu aí, ó, o centro e o raio. Beleza? Massa. Tá aí, ó. Que não é o diâmetro não, tá? É o raio mesmo. Tranquilo, né? Esse D representa a distância do centro ao raio, tá bom? Então, ó, tá aí com a animaçãozinha, ó. Eu gosto dessas animações, é divertida, não? Comprimento da circunferência. O que está aí dentro da circunferência, na parte interna, porque a figura está subdividida em dois planos, tá? O plano externo, que é tudo que está fora desse tracejado aí circular, e o plano interno. Então, está dentro desse plano interno, é o lugar geométrico, tá bom? O lugar geométrico é isso aí. E por que eu estou pintando? Para dizer para você que ele possui área. Quando ele tem superfície, ele tem área. Se ele não tiver se ele tivesse superfície como está aí agora, tá vendo? Aí ele teria só o perímetro, tá? Como eu preciso da superfície para calcular a área, ele tem que ter esse fator colorido para distinguir a diferença do plano interno e externo, tá? Fechou? Então vamos lá. Quer saber mais sobre lugar geométrico? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na tua tela e aí você vai assistir muita coisa interessante sobre lugar geométrico, tá bom? Construções geométricas de uma circunferência com régua e compasso e é muito divertido, beleza? Boa sorte, vamos lá. O que é um círculo, na verdade, então, se eu falei de lugar geométrico? Círculo é a união de uma circunferência, né, com o seu interior. É isso que a gente está falando, daquele campo interior, né, na região interna da circunferência, ligada por esse contorno aí, tá bom? Preciso do diâmetro, do raio e do contorno. Então, eu tenho esses elementos aí. E em grau, ela vai ter 360 graus, beleza?
Se ela tiver área, eu preciso pintar essa região interna para ter área. Ela também tem comprimento? Posso medir o contorno dela por completo, que é o comprimento, tá bom? Ao medir fazendo essa relação de medidas, eu vou encontrar uma razão chamada uma razão especial, ok? Que é para descobrir o valor de π. Um número incomensurável, e aí a gente está falando de teoria de conjuntos, já depois eu vou separar isso para vocês, tá bom? Antes de resolver a questão, precisamos resolver o assunto sobre o valor de π e o comprimento da circunferência. Vamos lá? Bom, para descobrir o valor de π, eu preciso de uma razão entre dois fatores, que o primeiro dele é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Quando eu faço isso, eu tenho essa razão, a razão do valor de π, tá bom? O comprimento da circunferência é o contorno, o 2πr, dividido pela medida do diâmetro, que é essa semirreta que divide a circunferência ao meio, passando pelo centro O. Fechou? Viu como foi bonito? Agora mais uma animação para a gente se divertir, ó. Esse é o contorno, que é o perímetro, tá? P2πr, 2 vezes π vezes o raio, fechou? E aí, esse valor de π, ele tem um valor incomensurável. Ele é um número é um número especial, que é após a vírgula as casas decimais não se repetem, tá bom? Pesquisa aí sobre número incomensurável, que você vai entender um pouquinho mais sobre esse símbolo, que é uma relação geométrica que a gente traduz numericamente, e o valor de φ e outros números, né? O número de ouro, existem vários, tá bom? Fica à vontade. Aí, não esquecendo, a área é πr ao quadrado, fechou? Vamos lá então para a gente falar agora sobre circunferência e a relação dela com questões. 6 pessoas compraram uma pizza circular uma pizza circular, né? É lógico, né? A maioria das pizzas são circulares. Eu ainda não comi uma quadrada, mas tudo bem. A maioria das vezes as pizzas são circulares. Com 36 centímetros de diâmetro e pretendem dividi-la em 6 partes iguais. A área da superfície de cada pedaço da pizza em centímetros quadrados é massa, né? Quando for a pizzaria, faz isso. Leva uma régua e mede. Que você vai adorar. Você vai adorar fazer isso, tá? Não faz não. Come a pizza. Depois a gente resolve para pagar, usar a matemática financeira para pagar e não para medir, né? Mas vamos lá. Vamos resolver essa questão. Primeiro, a área é πr ao quadrado, tá bom? E aí, vamos calcular a área, que o diâmetro é 36, eu preciso só do raio, que é a metade, beleza? O raio, a metade, 36, vai dar 18 centímetros, então vamos pegar e aplicar na fórmula, tranquilo? Vamos lá. Π vou usar 3,14, 18 centímetros é o raio, 18 centímetros ao quadrado é 18 vezes 18. Por favor, não esquece. 18 ao quadrado não é 18 vezes 2 não, tá? É 18 vezes 18. Como 18 vezes 18 está 2 vezes, o 2 está indicando que ele está multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Só isso, beleza? E aí, multiplicando 3,14 vezes... Não, vou multiplicar não, né? 18 vezes 18 dá 324. E se você quiser saber aí em centímetros, substitui valor de π por 3,14. Manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto 60, tá bom? Bom, eu vou dividir ele por 6 fatias, porque cada um vai comer a fatia lá, deu 54 centímetros. Por que 54 centímetros? 54 π centímetros quadrados, é isso que vai dar? Vamos ver lá, tá bom? Ó, substituindo o valor de π por 3,14, confere se dá 54 centímetros quadrados, tá? Confere para mim, por favor, e manda para mim, para ver se essa questão tá certa ou não, beleza? E aí o desafio para a gente fechar a nossa videoaula de hoje, é essa imagem do Marco Zero, aqui no centro do Recife, tá? Nesse local acontece o início das ruas da cidade, na forma de um círculo, que é o ponto inicial, tá? O Marco Zero. O Marco Zero, né? Lógico. Calcule a área da coroa circular, tomando por base os valores dos raios da imagem, tá bom? Ó, a imagem maior da circunferência que fica lá no Marco Zero dá 10 metros o diâmetro, então, no diâmetro maior, tá? E o círculo menor, o raio é 3. Então, você calcula aí para diâmetro
com 10 e depois calcula para o raio 3 e manda para a gente aí no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto sem acento, manda e bota teu nome completo, escola, localidade, que aí na próxima videoaula eu já falo aqui e agradeço para vocês. Professor, manda aí esse desafio para a galera, manda e dá um pontinho também, porque merece, né? Sacrifício matemática. Matemática não é fácil não, vamos trabalhar. Ela é trabalhosa, mas é gostosa. Vamos lá. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.